Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica no contexto certo. A eleição presidencial de 2026 continuou impactando os negócios no mercado financeiro. O presidente Lula não parou de cair nas pesquisas e resolveu anunciar medidas inflacionárias que desrespeitam o equilíbrio fiscal de cunho populista para recuperar a popularidade, o que desagradou os investidores. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece que está balançando no cargo. Nesta semana, tudo que se valorizou com a vitória do Trump sofreu. A Tesla do Elon Musk caiu depois de anunciar a queda de 45% nas vendas na Europa, enquanto o dólar foi pressionado pelos dados mostrando uma economia americana enfraquecida. O Trump acabou não adiando as tarifas sobre o México e o Canadá, como ele estava dizendo que poderia adiar, impôs mais 10% de tarifa nos chineses, em cima daqueles 10% que ele já tinha colocado no começo desse mês, e ainda ameaçou a Europa, que estava sendo poupada com 25% em impostos. Mas ele também avançou no acordo de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e vai revogar a licença de exploração à petrolífera Chevron para operar na Venezuela. Tá dando tiro no Maduro. O governo de Minas Gerais, de Romeu Zema, disse que pretende privatizar 4 empresas estatais ainda em 2025. A CEMIG de energia, a Copasa de saneamento, a Codense de desenvolvimento e o banco BDMG. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextório de hoje. Primeiro ponto: o Brasil parece um macaco no Airbus apertando todos os botões, não sabe onde vai parar. A frase da semana vai pro Felipe Guerra, CIO da gestora Legacy Capital, é o chefe de investimentos lá. A frase traduz exatamente o que o mercado financeiro está sentindo com relação ao governo e à situação macroeconômica. Ele se referia às medidas anunciadas pelo presidente Lula, vistas como populistas, para elevar a sua popularidade, que atingiu os níveis mais baixos de todos os tempos. Segundo ele, as medidas como dar R$1.000 aos alunos do programa PED-BEI, estender gratuidade todos os 41 remédios na farmácia popular, a intenção de ampliar o Vale Gás para 20 milhões de famílias e a liberação de 12 bilhões do FGTS para o saque aniversário são medidas para injetar dinheiro na economia e isso deve gerar ainda mais inflação ao pressionar a atividade econômica. Guerra também disse que se o governo pisa no acelerador, o nosso Banco Central não consegue parar, os juros vão para as alturas e o Brasil quebra. Vale dizer que a inflação já está desancorada. Muita gente já vê a inflação batendo 6%, o dobro da meta no fim do ano. E daí, qualquer descuido pode jogar a inflação para 10%, sem contar as preocupações com o desalinhamento com o governo americano, com a agenda local, punindo companhias americanas, podendo resultar em alguma punição contra o Brasil. Ele se refere aos embates entre a rede social Rumble, que abriu um processo ao lado da empresa do Trump, a Trump Media, na Justiça dos Estados Unidos, contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo ponto: pesquisas assustam até aliados de Lula. As medidas populistas que o presidente Lula vem anunciando não são uma resposta apenas à pesquisa do Datafolha, que na semana passada tinha mostrado o Lula com o menor nível de aprovação de todos os tempos, o menor nível da sua história. Outra pesquisa assustou até aliados do presidente. A pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana, mostrou que a reprovação do Lula superou 60% nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E mais, pela primeira vez, a reprovação supera a aprovação e até em estados onde Lula venceu em 2022, como Bahia e Pernambuco. Isso fez o mercado financeiro ficar com o pé atrás, esperando ainda mais medidas populistas que podem machucar ainda mais as contas públicas e pressionar ainda mais a inflação. Terceiro ponto: Haddad vai cair? No mercado, voltaram a circular boatos de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ir para a Casa Civil. Essa ideia já tinha circulado no começo do ano, quando relatos deram conta que o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiria a Fazenda. Essa mudança representaria uma espécie de renovação da carta compromisso do governo Lula, trazendo um político, Alckmin, que simbolizou o centro na campanha de 2022.
Ele não possui uma visão expansionista de gastos e mantém uma excelente interlocução com o mercado financeiro. Já Haddad tem enfrentado resistência para dar sequência na sua agenda, inclusive dentro do próprio PT. Quarto ponto, Musk, o terror do servidor público americano. Continuando a sua missão de cortar gastos nos Estados Unidos, de passar a motosserra do Milley nos custos, o Elon Musk, dono do X e da Tesla, o homem mais rico do mundo, mandou um e-mail para todos os 2 milhões de funcionários do governo americano, que gerou polêmica essa semana. Ele pediu que eles resumissem o que tinham feito de trabalho na semana anterior. Muitos departamentos não gostaram e recomendaram que os seus funcionários não respondessem. O Musk falou que quem não responder pode ser demitido. Mas apenas metade respondeu, 1 milhão de servidores. O Musk relevou e deu um novo prazo para as respostas, 13 de março. Agora, não se sabe se ele vai dar uma terceira chance para quem não responder. Trump continua apoiando o Musk e disse que o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, liderado por Musk, busca $1 trilhão em corte de despesas. Já o Musk deixou um grande alerta. Se o ritmo de despesas for mantido, os Estados Unidos vão falir. Nas contas dele, para não quebrar, os Estados Unidos precisam economizar $4 bilhões por dia, todos os dias. Quinto ponto, Ike Batista lança cripto e projeto da Supercana. Mais de 10 anos depois do colapso da OGX, o empresário Ike Batista, que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, tá de volta com um projeto focado em energia renovável, apostando na Supercana, uma cana de açúcar geneticamente modificada que pode produzir 3 vezes mais etanol e gerar 12 vezes mais biomassa para biocombustíveis sustentáveis. O Ike anunciou que fechou uma captação de $500 milhões com um fundo de infraestrutura estruturado por Mário Garneiro, que tem como investidor um fundo dos Emirados Árabes e o próprio Garneiro. Os recursos vão ser usados para aquisição e operação do que Ike chama de o primeiro módulo do projeto da Supercana. Vão ser 70 mil hectares de terra ao redor do Porto do Açu, onde ele vai plantar a Supercana. Quando estiver 100% operacional, esse módulo vai ter capacidade de produzir 1 bilhão de litros de etanol por ano e 1 milhão de toneladas de biomassa. Um segundo módulo de produção que inclui terras aqui no Brasil e uma planta na Flórida. Esse vai ser financiado com o lançamento de uma criptomoeda que leva o nome do Ike, Cifrão Ike. Gente, bom, eu recomendo o filme Ike Tudo ou Nada, do qual eu faço parte. É muito bom para entender o empresário que atualmente segue com os bens bloqueados depois da derrocada do grupo EBX. Último ponto. Milley, economista do ano. A Ordem dos Economistas do Brasil, OEB, escolheu o presidente argentino Javier Milei para receber o prêmio de economista do ano. Foi destacada a visão estratégica de Milei para estabilizar a economia em tempos difíceis. O presidente argentino conseguiu baixar a inflação de 25% ao mês para pouquinho mais do que 2% ao mês em janeiro. Impressionante! Cortou gastos públicos em 35%. E somou superávit das contas públicas no primeiro ano inteiro de seu mandato. O dólar permaneceu estável, mas a bolsa disparou e os títulos do país bateram recordes. Foi na Argentina. Ele tirou as reservas do Banco Central do vermelho. O FMI prevê que a Argentina vai ser o país que mais vai crescer aqui na América do Sul. Vai crescer 5% em 2025. Prêmio merecido, Milei. E pra semana que vem é carnaval. A bolsa não abre segunda e terça e só volta quarta-feira à tarde, à 1h. O meu Minuto Touro de Ouro da Manhã só volta quinta-feira. Nos Estados Unidos, destaque pro payroll, o CAGED americano. E na Europa tem decisão de juros pelo Banco Central Europeu. Por aqui sai o PIB do 4º trimestre. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Oi, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!